O texto está em Gênesis capítulo 2. É pregação temática, tá bom, gente? Não é expositiva. Então, por favor, compreenda aí, tá? Eu estou fugindo um pouco do meu padrão de pregação, porque eu quero trazer essa abordagem com vocês. É bíblica no sentido de que está baseado na Bíblia. Nós vamos fundamentar quase tudo na Bíblia, mas é uma pregação temática, tá bom? Gênesis 2, versículo 24, e depois Colossenses 3, versículo 18. O texto diz assim: Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora, Colossenses 3,18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Eu quero convidar você para orar mais uma vez, tá bom, querido? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós bendizemos a ti. Damos graças, Senhor, porque nós estamos na tua presença e podemos, então, ouvir a exposição da tua palavra, Senhor. A nossa oração, Pai, é que de fato a exposição da palavra alcance o nosso coração. O desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor fale conosco. Nós não oramos só por uma compreensão correta das Escrituras, Pai, e daquilo que diz respeito à família, mas nós oramos pelo poder do Teu Espírito na nossa vida, de tal forma, Senhor, que a palavra provoque em nós uma mudança de atitude, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, querido, a questão é simples, irmãos. O que caracteriza uma família, tá, dentro de um modelo padrão, tradicional de uma família? Qual é o modelo, tá, padrão de família cristã, de acordo com as Escrituras? A gente chama isso de modelo judaico-cristão, tá? É a nossa herança. Qual é esse modelo? Quando a gente olha para a sociedade hoje, eu não vou entrar nessas questões sociais novas. Eu não vou. Eu lembro de um pastor amigo meu professor de seminário, que ele dizia uma coisa interessante. Ele citava uma fruta que eu não conheço, que é muito parecida com melancia, gente. Não lembro o nome daquela fruta. Mas ele dizia assim: olha, você não precisa conhecer a fruta, você precisa conhecer a melancia. Se você conhece a melancia, você não vai comer essa fruta achando que ela é melancia, porque você conhece melancia. Então eu não vou me ater aos modelos novos de família que nós temos hoje na nossa sociedade. Eu quero que você se atenha a esse modelo tradicional, padrão, tá? À luz da Bíblia. Se você tem essa concepção, quando você se defrontar com outro modelo, você vai saber que não é o correto. Eu não estou dizendo, querido, que a intenção não é condenar isso. Quem quiser adotar, que adote. Mas nós, como igreja, como povo de Deus, como pessoas que temem a Deus e que estão vivendo a sua vida, ou tentando viver a sua vida baseado nas Escrituras, nós precisamos de um modelo correto, tá bom? De família. E eu quero olhar aqui, querido, o papel, na verdade, de pai, mãe e filhos dentro desse modelo padrão da família cristã tradicional. É muito importante que você tenha consciência disso, porque eu creio, querido, que hoje nós temos uma confusão muito grande na nossa sociedade a respeito disso. Eu creio que os nossos filhos lidam com problemas semelhantes na escola, entendeu? Eu imagino que a gente lida com isso no trabalho, na sociedade de uma forma geral. Você vai encontrar modelos de família que contrariam as Escrituras Sagradas. Eu repito, irmãos, se um irmão da igreja dissesse assim: pastor, eu não concordo com esse modelo de família, e eu acho que o modelo certo é esse, aí nós teríamos que conversar para entender a percepção que esse irmão tem de família, entendeu? Porque, biblicamente, nós temos um padrão.
Olhe nas Escrituras e você vai encontrar pai, mãe, filhos. É isso, entendeu? Ainda que no Velho Testamento, ainda a gente vai estudar isso, havia uma certa disfunção em relação à família, né? A questão da poligamia permitida no Velho Testamento, né? Não que fosse a vontade de Deus, mas permitida, como diz lá Jesus, pela dureza do coração do homem. Mas você vai encontrar família nesse padrão: pais, filhos. E pais é homem e mulher, marido e esposa e filhos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar ser rápido, querido, e olhar apenas o papel do pai, da mãe e do filho. Semana que vem eu vou abordar a, essa questão da seguinte forma: quando esse padrão é quebrado, nós temos consequência. E eu vou olhar as consequências, tá bom? Do rompimento desse padrão dentro da família. Mas é porque eu queria abordar tudo de uma vez, mas não dá, na verdade. Aí muito rápido também, acho que não resolve, né? Então vamos lá. Qual é o papel do pai na família, querido? É essa questão. E aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, nós temos aqui um padrão. É um padrão. E eu vou logo adiantando que todos nós, sem nenhuma exceção, nós não conseguimos corresponder a esse padrão. Eu vou tentar te explicar. Eu vou falar de coisas aqui que eu não vivo totalmente. Realidade que é um padrão que eu deveria viver, mas que eu tenho consciência plena de que não vivo ainda. E por isso eu digo: nenhum de vocês, pai ou mãe ou filho, corresponderá a esse padrão. É o padrão que Deus quer para nós, mas nós ainda não o alcançamos. E a pregação é no sentido de que a gente busque chegar a isso, entendeu? Busque alcançar esse padrão, que não é baixo, é um padrão estabelecido por Deus. Não é baixo, é um padrão elevado, de muita dedicação, de muita abnegação, de muita entrega, tá? E que nós precisamos, com a ajuda de Deus, tentar, querido, chegar lá, corresponder a isso. Em um contexto de uma família cristã, querido, o papel do pai ele é crucial, tá bom? E ele é baseado em princípios bíblicos e valores cristãos. E aqui eu vou citar algumas funções que são frequentemente associadas aos pais dentro do contexto de uma família cristã tradicional. O primeiro papel do pai é liderança espiritual. O pai, ele é chamado para ser o líder espiritual da família. E isso implica em algumas coisas, tá bom? Primeiro, orar pela família e com a família. É a primeira responsabilidade do pai. Orar. Pagar um preço de oração. Buscando a Deus. A direção de Deus. A bênção de Deus para a sua família. O homem, mais do que a esposa, ele é o responsável por levar diante de Deus a sua família. É uma implicação de ser homem, de ser o cabeça da casa, de ser o líder da família, tá? Isso é estabelecido por Deus, é responsabilidade nossa. Não quer dizer que a mulher não possa orar, não quer dizer que os filhos não possam orar, podem, mas a responsabilidade maior é o homem, é nossa, é dos varões, tá bom? O segundo, estudar a Bíblia e ensinar seus filhos sobre a fé cristã. Percebe, querido? Começa com eu fazendo. A gente tem hoje um conceito muito interessante, né? Há muita gente, e inclusive pais que não são cristãos, que ficam querendo que os filhos para a igreja, mas eles não querem ir. Ou às vezes o pai é cristão e fica tentando fazer. Eu ouço muito a minha esposa, muita gente que conhece a nossa prática dentro de casa de criação de filho, tenta imitar o que a gente faz, e alguns deles querem que os filhos façam o que os nossos fazem. Mas o problema, por exemplo, as minhas filhas já leram, a Luísa e a Fabíola já leram a Bíblia umas 3 vezes, a Emanuela não sei quantas vezes. Só que aí o pai lá acha bonitinho, quer que o filho faça o mesmo. Só que ele não dá o exemplo.
O filho nunca pegou o pai lendo a Bíblia, mas o pai quer que o filho leia a Bíblia. Não funciona, querido. Estudar a Bíblia e depois disso ensinar os seus filhos sobre fé cristã. Primeiro ele estuda, primeiro ele dá o exemplo, ele mostra como é que faz. Na minha casa, as minhas filhas vão ver a mim e a minha esposa constantemente lendo a Bíblia. É hábito, entendeu? De manhã e à noite, né? Sem falar o fato que a gente lê praticamente quase todos os dias à noite a Bíblia para as nossas filhas. A Heloísa e Fabíola têm 10 anos e ainda hoje a gente lê Bíblia para elas, para dormir. Elas só dormem ouvindo a leitura da Bíblia, tá? Então o pai tem que ser o referencial. Irmãos, ser cabeça tem as suas implicações, as suas responsabilidades. E a maior parte da nossa responsabilidade como pais é ser referencial para os nossos filhos. É preciso que eles vejam em nós o que é ser um cristão, tá? Não adianta dizer assim, menina, vai para a igreja, se você não gosta de ir para a igreja. É como um pai que é alcoólatra e fica brigando com o filho porque o filho está começando a beber. Mas olha, ele está dando exemplo, está mostrando para o filho como é que faz, está ensinando o caminho para o filho, entendeu? Ele tem autoridade para proibir, mas ele não tem moral para fazer isso, porque ele faz o que está errado. A terceira coisa que envolve a liderança espiritual, querido, é modelar um relacionamento com Deus, demonstrando fé, confiança e obediência. É função do pai. Novamente, primeiro, ele tem um relacionamento com Deus. Primeiro, ele constrói isso com Deus. E depois, querido, essa construção, essa relação dele com Deus, né, vai ser vista pelos filhos. É o filho chegar no quarto, o pai está orando. É o filho chegar no quarto, o pai está lendo a Bíblia. Entende? É o filho vendo o pai envolvido com o trabalho da igreja, nos cultos, das programações, ali o tempo todo. Isso vai gerando na criança, querido, uma mentalidade. O pai está sendo um referencial para o filho está vendo o pai fazer. Não quer dizer que o filho vai exatamente fazer a mesma coisa, mas ele tem um bom referencial. Ele tem todas as probabilidades de seguir o mesmo caminho, sabe? Então é muito importante que o pai tenha essa consciência. Ele é o líder. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada contra, e isso não é machismo nem nada, mas não pode ser a mulher dentro de casa que vai dizer como é que funciona a vida. É o homem não pode abrir mão desse papel que é dele e deixar a esposa conduzir. E é a mulher que fica chamando o homem para a igreja, é a mulher que fica. E o camarada está lá, vivendo a vida tranquila dele. Está errado, irmãos. Isso é uma distorção bíblica a respeito do papel do pai. Homens casados, é nossa responsabilidade. Pais, é nossa responsabilidade. Deus vai cobrar de nós, mais do que das nossas esposas. O segundo papel, querido, do pai é de amar e cuidar, tá? O pai deve demonstrar amor, carinho, cuidado pela esposa e pelos filhos. E isso inclui, aqui que o negócio começa a pesar agora, irmãos, tá bom? Inclui amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pergunta que a gente faz, né? E como foi que Cristo amou a igreja? Irmãos, pensa numa coisa difícil, sabe? Amar dessa forma. A gente tem que ter consciência, querido. Novamente, o padrão de Deus é muito elevado, irmãos. É muito elevado. E se espera que nós tenhamos no coração o desejo de viver dessa forma. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pastor, o senhor ama dessa forma? Não. Não amo, irmãos. Eu não sou hipócrita. É um tipo de amor, querido, que é altruísta. É um tipo de amor que nega-se a si mesmo em prol da esposa, entendeu? É um tipo de amor que é semelhante ao amor de Cristo. É um amor sacrificial. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mas é o modelo que nós temos. É o referencial. É o que Deus exige de nós. A segunda forma de manifestar esse amor e cuidado é cuidar dos filhos
provendo para as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Novamente, querido, sacrifício. Novamente, irmãos, dedicação. Prover as necessidades físicas não é tão difícil. O homem trabalha, traz a comida para casa, coloca a roupa, está provendo fisicamente. Agora, prover as necessidades emocionais e espirituais, aí é um outro nível, irmãos. Novamente, requer dedicação. Eu estava assistindo um vídeo. Gente, essas coisas mexem assim comigo profundamente, sabe? Eu fico tentando assim, meu Deus, o que a gente faz então, Senhor? Uma criança, eu acho que na idade das minhas filhas, talvez 1 ano ou 2 anos mais nova do que ela, mostrando, ela estava mostrando mesmo, né? Um pai com um bebezinho no colo e mostrando a necessidade da criança. Aí está lá o pai brincando com a criança, interagindo com a criança, e a criança sorrindo, tá lá. A gente vai, o sorriso de uma criança é muito gostoso, sabe? Ela sorri, aquela coisa, você se emociona na verdade. Mas aí ela diz assim: agora pense no seguinte, pense nesse pai que deixa de dar atenção, o contato físico, a interação com a criança. Aí o pai pega um tablet, tá? E ele começa a interagir com o tablet e deixa a criança de lado. E a criança começa a subir no pai, entendeu? E começa a chorar, e começa a espernear, e o pai está lá. Gente, mas dá uma agonia. E aí aquela criancinha de 8, 9 anos de idade, dizendo: pais, nós precisamos da atenção de vocês. Irmãos, aquilo quebra a gente todinho, sabia? Você olha aquele negócio e você fica angustiado. Porque a ideia é, até os 5 anos de idade, alguns dizem até 7, toda a formação emocional de uma criança foi constituída. A partir daí, querido, não tem mais como você voltar atrás no passado. E a ideia é, uma criança precisa da atenção do pai. Eu sei, querido, nós trabalhamos, nós temos vida corrida, mas, queridos, se eu... nós cometemos 2 erros, tá? E eu falo isso porque eu uso muito a internet, minhas filhas me veem muito usando a internet, né? As edições dos vídeos, todo o meu estudo, todo o meu estudo é com o computador na mão, com o tablet, toda a minha leitura é com o tablet na mão, é com o computador na mão, então eu gasto muito tempo com isso. Eu gasto muito tempo com isso. Mas a gente pensa no seguinte: ou nós estamos aqui em rede social, olhando isso, olhando aquilo o tempo todo, e a gente não tem nenhum tempo para o filho, ou então nós, para nos livrar da responsabilidade de dar atenção para o filho, o que a gente faz? A gente pega o celular, dá na mão do filho e deixa o filho entretido. Irmãos, eu vi um vídeo onde um profissional, um neurologista, mostrando o cérebro de uma criança de 7 anos de idade, que por algum milagre os pais não deixaram ele usar telas. Eles não tinham acesso a telas. E do lado, eram 2 pacientes dele, do lado, o cérebro de uma criança que desde muito cedinho cresceu com o celular na mão. O dano, querido, cerebral na área da compreensão. Gente, é uma coisa, a gente olha para aquilo dali, a vontade que tem é de arrancar tudo do menino, larga, tira tudo, tira tudo. Não deixa ver mais nada. Pode ser radical, mas a vontade que dá é exatamente isso, entendeu? Porque a criança passa a ter uma compreensão, ela tem dificuldade de compreender as coisas e, consequentemente, vem atrelado a isso comportamento de rebeldia, de desobediência. É um negócio assim assustador, irmãos. Eu fico olhando isso, eu fico pensando assim: meu Deus do céu, como a gente erra, né? Eu sei que pais se cansam e cansam muito, irmãos. Eu sei, é cansativo. Eu tenho 4 filhos. É cansativo. Filho requer muito de nós, né?
Vai chegando uma idade que ela vai criando independência e isso vai ficando mais fácil. Mas no começo, querido, o filho requer demais interação com os pais. E eles precisam disso. Se eles não tiverem isso, irmãos, eles vão crescer com algum tipo de deformidade emocional. Precisam. Então a gente tem que ter cuidado com duas coisas: o uso excessivo de telas, ignorando os nossos filhos, e a necessidade que eles têm de atenção, ou quando eu talvez nem esteja usando tela, mas eu dou a ele uma tela para ele se entreter. Aí ele vai para YouTube, ele vai ficar. Irmãos, uma criança que usa demais isso aqui, ele vai ter dificuldade na sua vida estudantil. Você não tem ideia, querido. Olha para você. Adulto, isso afeta você de uma forma que você nem consegue imaginar. Muitos de nós têm dificuldade de sentar uma hora diante de um pregador e ouvi-lo. Você vai perceber uma inquietação, o corpo mexe, a gente sente sede, a gente vai no banheiro, a gente levanta. É um negócio impressionante. Por que isso? Mente agitada demais, pensamentos que vão e que vêm o tempo todo e você não consegue. Há uma inquietação, há uma ansiedade, querido, no nosso coração, na nossa alma, que a gente não consegue parar. Nós temos dificuldade de se concentrar. Às vezes você até para, você tem esse domínio próprio. Não, eu vou sentar e vou ouvir o pastor. Você está sentado olhando para mim, mas a tua mente está lá, sabe? O pensamento vai e vem e você não consegue controlar nada. Quando você termina a pregação, se você sai lá fora, você não lembra de mais nada do que ouviu. Por quê? Pensamento acelerado. Informação demais na nossa mente. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso. Terceiro papel do pai, querido. Terceiro papel, disciplina e correção. O pai tem a responsabilidade de disciplinar os filhos de maneira amorosa e justa. Você vai perceber que isso aqui, quase tudo isso aqui, estão também nas características da esposa, tá? É lógico, pai, marido e esposa, pai, né? Vão cuidar, têm as mesmas responsabilidades. Mas eu quero enfatizar, querido, que a responsabilidade maior é dos pais. Disciplina e correção, isso implica em estabelecer limites e ensinar valores morais. Limites, irmãos, limites. É responsabilidade dos pais estabelecer limites na vida dos filhos. Os nossos filhos não sabem que é bom para eles. Minhas meninas vão espernear, vão dizer que a gente é um pai chato, não sei o que tem. Aqui e acolá sai o pior pai do mundo. Mas elas não sabem o que é melhor para ela. Eu sei mais do que ela. E por causa disso, algumas vezes a gente vai proibir de fazer algumas coisas. Se você quer criar um filho, querido, para ter dor de cabeça com ele, crie ele à vontade. Deixe o menino fazer o que quiser. Talvez ele diga que você é um bom pai, sabe, uma boa mãe, mas eu te digo uma coisa: você está destruindo o futuro do teu filho. Porque uma criança precisa saber que há limites na vida. Há coisas que nós podemos fazer, mas também há coisas que nós não podemos fazer. E se eu não aprender isso dentro de casa, quando eu chegar lá fora, eu ouvia demais do meu pai, querido, do meu pai. O mundo ensina, o mundo ensina. E ensina da pior forma possível. Pior forma possível. Eu ouço as minhas filhinhas falando, de coleguinhas que ficam até de madrugada com o celular na mão, jogando, interagindo com outras pessoas. Irmãos, é um perigo muito grande você dar um celular para uma criança, ela vai para o quarto, ela fecha a porta e ela tem um mundo na sua tela. As notícias são tantas, querido, de meninas que são convencidas por homens que se passam por crianças, principalmente em jogos. Principalmente em jogos. Jogos infantis. Pedófilos amam jogos infantis.
Eles se passam por uma criança, começam a interagir com a criança, ganham a confiança da criança e muitas vezes você vai ver isso não só em filmes, mas na vida real. Combina de pegar a criança na escola, querido, e crianças são raptadas e somem, os pais nunca mais veem os seus filhos, porque a criança está interagindo no seu quarto com pessoas desconhecidas e você nem sabe disso. Nem sabe. Limites, irmãos. E valores morais. Valores morais. Eu vou repetir isso aqui. Eu estava num evento da escola das minhas filhas, uma espécie de gincana, e lá, irmãos, quando a tia colocou aquelas musicazinhas de TikTok, irmãos, você precisava ver crianças de 10 anos de idade, menininhas começando a rebolar de uma maneira sensual, que eu olho assim, meu Deus do céu, como é que o pai deixa, como é que o pai acha bonito um negócio desse? Uma criança sensualizando, querido, instigando homens perversos, malignos, pedófilos, entendeu? Desejando essas crianças lá, desejar essas crianças. Irmãos, a gente tem que ter consciência disso, querido. Nós precisamos, irmãos, impor limite aos nossos filhos e ensinar a eles valores morais. Também a gente desenvolve a disciplina dos nossos filhos, querido, corrigindo comportamentos inadequados. Ei, escute. Eu não sei se você já viu isso. A gente vê isso em filme, mas de vez em quando a gente vê uma cena dessa no supermercado da vida, tá bom? Criança está lá, ela passando com o pai, ela viu uma coisa na prateleira que ela quis para ela, mas aquilo que ela quis não cabe no orçamento do pai aí ou da mãe. A mãe diz assim: não, filha, não dá. A criança se joga no chão, esperneia, grita, e a coitada da mãe não sabe onde enfiar a cabeça, moço, com vergonha. Por que isso, querido? Porque o pai não ensinou. Porque o pai não ensinou limites, porque o pai não corrigiu os comportamentos inadequados. Você quer ver uma coisa interessante? Eu estava com meu filho ontem e com meu neto. Meu neto tem umas brincadeiras que o Jonathan corrige, mas eu acho que ele está muito fraco. Ele está brincando com você, de repente ele senta a mão na cara da pessoa. Ah, irmão, eu não quero saber se é neto, não. Se fizer isso, vai levar troco na mesma hora. Não quero nem saber quem é. O filho que bate na cara do pai, querido, deveria apanhar instantaneamente, deveria sentir dor instantaneamente para saber que isso é errado. Isso é um comportamento inadequado. Nós não podemos permitir que um filho levante a mão para um pai, irmão, ou para a mãe. É inadmissível, querido, algo dessa natureza. Então você corrige a criança, entendeu? Ensina que é errado. Se é para fizer, ela vai apanhar. Aí a criança está lá, a gente acha engraçado, ela dá um tapa na cara do pai ou da mãe, aí o pai sorri. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso não é postura de um homem, de uma mulher, não é postura, irmãos. Bateu, vai levar o troco imediatamente e vai aprender que não pode fazer mais isso. Quarto papel do pai, modelagem de caráter. O pai, escute, querido, o pai deve ser um exemplo de caráter cristão para os filhos. E isso inclui, irmãos, integridade, honestidade, humildade. Isso inclui respeito pelos outros, respeito pelo próximo. Se o filho, eu não sei onde foi que eu vi isso, querido. Alguém contou essa questão, né? O cobrador chegou na porta. Eu vi isso em alguma série, em alguma coisa também, mas eu vi também alguém contando. O cobrador chega na porta e o menininho vai para atender e o pai diz que eu não estou aqui. Aí o menininho abre a porta e diz: o pai disse que ele não está aqui. Menino, acabou, meu filho, já falou, entendeu? Os nossos filhos precisam ver em nós integridade, precisam ver em nós honestidade, respeito. Porque se ele não vê isso em nós, querido, se os nossos filhos veem em nós pessoas que não são honestas, pessoas que não são humildes, pessoas que são arrogantes demais, pessoas que não têm respeito pelos outros, você pode ter certeza que você está ensinando o seu filho a agir da mesma forma. Eu lembro de uma cena muito interessante, há muito tempo isso, o Jonathan era bebezinho,
Eu tinha uma prática muito comum. Eu ia para o meu quarto, eu pegava o meu violão e eu começava a adorar o Senhor, e depois eu parava de tocar, de cantar ao Senhor, e eu virava o violão, colocava a cabeça aqui e começava a orar. Eu fazia isso constantemente. E eu não sabia que o meu filho me via fazendo isso. Não tinha consciência. E um dia, eu chego no quarto, né, no meu quarto, o meu filhinho, gente, o Jonas tinha acho que uns 6 anos de idade, está sentado na minha cama, com o violão virado e com a mãozinha aqui. Não sei se ele estava orando. Eu só sei que aquele comportamento ele viu no pai. E ele estava reproduzindo isso, tá? Da mesma forma. Não sei que sentido tinha isso para ele. Só sei que ele estava repetindo aquilo que ele viu o pai fazer. Nós devemos ser os referenciais de caráter para os nossos filhos. Quinto, querido, provisão e proteção. O pai é o responsável por prover para a família e protegê-la. Bom, isso envolve trabalhar diligentemente para sustentar a casa, né? E trabalhar arduamente. Eu estou lembrando aqui do pastor Jair, lá no retiro. O homem é o responsável, querido. Tá? O homem é o responsável por isso. Eu sei que a gente vive uma realidade hoje um pouco diferente, né? E muitas vezes a esposa tem que trabalhar para auxiliar o marido. Mas, biblicamente, é o homem que sustenta a casa. É responsabilidade do homem sustentar a casa. Aí o camarada casa e quer ficar em casa deitadão, comendo na casa da sogra, sem querer trabalhar. Ah, irmão, manda esse camarada. Hum. Segunda coisa, garantir a segurança física e emocional dos membros da família. É papel do homem. Gente, há um vídeo nas redes sociais que a gente sorri porque é uma coisa hilária, mas se você pensar seriamente, é uma tragédia. Irmão, o cara está caminhando com a namorada e 2 assaltantes chegam com a arma na mão aqui e o cara larga a mão da mulher, irmãos, ele sai numa carreira e deixa a coitada sozinha. Ô namorado esse, viu? Que coisa doida, irmão, aquilo. Se aquela menina continuar com aquele rapaz, ela é doida, mais do que ele. É sério, irmãos. Porque é papel do homem defender, querido. Entendeu? A atitude do homem deve ser, ainda que tenha riscos, né? Mas ele deve se interpor entre a namorada e os assaltantes. Não. Ele está aqui caminhando com a menina aqui. Quando os caras aparecem aqui, ele larga a mão da menina e sai correndo. E a menina, sem atitude, ficou parada. Aí os caras levaram o celular dela, entendeu? Depois ele volta e eu fiquei olhando para aquilo. Eu digo assim: o que aconteceu depois? Qual foi o desfecho da relação dos dois depois disso? É papel do homem, querido. Proteger a casa, proteger a família. Tá? É responsabilidade nossa. Vou andar um pouquinho, mas porque o tempo aqui já está quase terminando e eu não terminei nem o papel do homem. Tempo de qualidade. O pai deve investir tempo de qualidade com a sua família. Isso inclui, ó, irmãos, olha só, isso inclui participação ativa na vida dos filhos, tá? Isso inclui criar memória juntos por meio de atividades, conversas e momentos compartilhados. Eu só lembro das minhas filhas. Mamãe, né? Como é que chama? Momentinho juntas, né? Elas exigem isso da minha esposa, momentinho juntas. Aí a minha esposa tem que parar tudo, ir para o quarto com elas e conversar com elas. Nós precisamos ter consciência disso, irmão. A minha esposa faz isso, mas eu reconheço. Às vezes eu sento com ela, às vezes eu converso com ela, mas elas não pedem momentinho junto com o pai. Tá bom? Eu não vou reclamar, não, porque vida é corrida demais. Mas é papel nosso, querido, participar da vida dos nossos filhos. Às vezes fazer tarefas juntos. No meu caso, 2 vezes por semana é levar elas para a escola, ficar na escola até terminar, trazer de volta. Às vezes é fazer atividade com elas. Não é fácil. A vida é muito, irmãos, a vida é muito corrida hoje. Eu tenho consciência disso. Você tem que estar estudando, você tem que estar estudando, preparando mensagem, estudando para guitarra, tem um monte de coisa para fazer, tem gente para atender. A minha esposa tem que trabalhar, tem que voltar para casa, tem que fazer almoço. A vida é muito corrida, querido. E às vezes elas requerem tempo e a gente está esgotado fisicamente sem poder fazer, dar o tempo que elas precisam.
Nós deveríamos aproveitar essas oportunidades para estar com os nossos filhos juntos, entendeu? Sair para algum lugar junto, sei lá, comer fora, ir a um cinema juntos, né? Criar essas memórias na vida dos nossos filhos. Isso tudo é responsabilidade do pai. E qual é o papel das mães dentro desse contexto aqui, querido, da família tradicional cristã? Primeiro, amor e cuidado. Vou repetir algumas coisas, só que agora voltado para a mãe, tá bom? A mãe é conhecida por seu amor incondicional e cuidado dos filhos. Isso inclui nutrir e proteger os filhos desde o nascimento, tá? Há um vínculo maior, querido, das mães com os filhos nos primeiros anos dos filhos. É lógico, né? A mãe é que amamenta, a mãe geralmente é quem troca, quem dá banho, essas coisas todas. O pai pode até fazer, mas esse é um papel mais voltado para a mãe, na verdade. E isso é bom para a criança. Esse vínculo é bom para a criança. Essa proximidade, esse contato é muito bom para a criança. Eu fui almoçar hoje com a minha esposa e com a minha sogra, e eu chamei, eu estava devendo já há algum tempo, um tempo com o pastor Joshua, o pastor da Cristã Evangélica, né? E eu chamei ele para ir com a gente, com a esposa, né? Aí eu levei minha esposa, meus filhos e o pastor Joshua foi com a gente. Aí está ali almoçando e a filhinha dele pequenininha, a Elise. Aí ele colocou lá só um pouquinho de arroz, um pouquinho de pirão, né? E a menininha não gostou muito, né? Ela colocou na boca, começou a brincar. Aí quando terminou aquilo, ela foi lá para os braços da mãe. E quando ela chegou nos braços da mãe, ela já foi logo apontando para o peito, né? Porque ela queria peito. Olha, gente, uma coisa interessante, né? A amamentação é uma das atividades de mais intimidade que existe entre mãe e filha. Mãe e filho. É papel da mãe nutrir, né, e proteger as crianças. Demonstrar afeto e carinho através de palavras e ações. Né? Falar para o filho que ama, né? Demonstrar isso abraçando, beijando. É responsabilidade das mães. Segundo, papel da mãe, ensino espiritual. A mãe, ela tem um papel fundamental em ensinar os filhos sobre a fé cristã, tá bom? E isso acontece através, novamente, de oração e leitura da Bíblia com os filhos. Irmãos, vamos lá. A mãe, não, ela precisa, os filhos precisam ver em nós, no caso aqui das mães, os filhos precisam ver a mãe orando, o filho precisa ver a mãe lendo a Bíblia, tá bom? Sim, ensinar os filhos, ler para os filhos, tudo isso, orar com os filhos, tudo isso. Mas antes de fazer, lembra lá, Provérbios, eu não lembro qual é o texto, ensina a criança no caminho, no caminho. É ensinar enquanto vocês estão caminhando, não é ensinar o caminho, dizer assim, olha, filho, o caminho é esse aqui, pega esse caminho, vai por aqui. Não, não, é ensinar enquanto você caminha com ela, entendeu? Convivência, relacionamento. É isso, querido. É preciso que a gente aprenda essa questão. Nós somos referenciais para os nossos filhos. Os filhos precisam ver em nós referencial. O ensino espiritual também se dá também por uma modelagem de uma vida de fé, né? Mostrando como viver de acordo com os princípios bíblicos. Novamente, os filhos vendo os pais viver o seu cristianismo. É os filhos olhando os pais, como eles vivem, como eles manifestam a sua fé em casa, na igreja, entendeu? No dia a dia. Os pais são esse referencial. Criança aprende vendo, irmão. Lembra do meu filho? Por alguma razão que eu não via, não sabia, mas meu filho entrou no meu quarto e eu estou lá adorando ao Senhor com o meu violão, orando ao Senhor. Ele está vendo aquilo. Eu não falei, filho, vem aqui comigo adorar. Não falei nada, nem vi o meu filho no meu quarto fazendo isso. Mas de repente eu vou no quarto e ele está lá fazendo aquilo que eu estava fazendo. Por quê? Porque ele viu eu fazendo. É muito importante que isso a gente tenha consciência. Os filhos precisam ver a gente, irmãos, como crente, orando, lendo a Bíblia, congregando, envolvido em alguma coisa. Eu fiz muito isso com o Jonathan. Eu fiz propositalmente. Quem estava no começo da igreja sabe. Tudo que eu fazia como pastor, o Jonathan estava comigo. Era trabalho evangelístico na casa de algum irmão, o Jonathan estava comigo. Era tudo que eu fazia da igreja, o Jonathan estava do meu lado, acompanhando, vendo o que eu estava fazendo. E eu fazia isso propositalmente. Eu queria que ele visse, na verdade, o pai dele, entendeu? Fazendo essas coisas. Porque eu queria que ele entendesse. Não é só dizer assim, filho, faz isso. Menino, vai orar, menino.
mas o pai não estiver orando. Menino vai ler a Bíblia, é o que eu estava falando no começo, tá, né? Quantos pais dão procurar a minha esposa dizendo assim, Ariana, o que é que tu faz? Como é que faz? A Ariana vai lá, senta, explica direitinho, só que aí o pai vai, compra um livro, manda o menino ler, mas o menino nunca viu o pai lendo. Ah, irmãos, talvez um ou outro faça, mas a maioria não vai fazer. Por quê? Porque ele não tem referencial. Ele não tem referencial. O pai quer que o menino leia, mas ele não quer ler. Não funciona, cara. Não funciona. Criança aprende vendo os pais fazerem. O terceiro caráter, o terceiro papel aqui é disciplina e correção. Lembra que eu falei disso também com relação ao pai? Sim, é papel do pai e da mãe disciplinar e corrigir o filho, tá? A mãe, ela também é responsável por isso. E como é que ela faz isso? Novamente, irmãos, mesma coisa, estabelecendo limites e ensinando valores. Você quer ver um negócio complicado? É o pai dizer, menino, faz isso, o menino corre para a mãe, e a mãe diz, não, filho, não precisa fazer não. Ah, irmãos, essa situação dentro de casa, querido, vai gerar uma criança insegura. Os pais perdem completamente a credibilidade dentro de casa, porque o pai diz, faz isso, e a mãe diz, não, não faz. Ou o inverso. Ou o inverso. A mãe diz, não faz. E o pai, a menina vem lá brincando com o pai corre para o pai, né? Sem que a mãe saiba, corre lá no pai e dá um jeito de burlar o pai deixa fazer. Irmãos, essa coisa não funciona, querido. Assim, nós deveríamos ter, os pais deveriam ter um acordo entre eles de dizer, olha, o meu não é não e acabou. Você não pode me contrariar. Um não pode contrariar o outro, porque senão nós vamos prejudicar a criança. A criança vai ver dentro de casa pais que não têm acordo, pais que não falam a mesma língua. E ela vai usar isso, irmãos. Se tem uma coisa que a criança sabe, é explorar as nossas fraquezas. É. O pai diz, não faz. E a criança birra e faz. Menino, não faz. E a criança continua fazendo. Menino, se tu fizer, eu vou te bater, menino. E a criança continua ali. E o pai não bate, fica só falando, só falando. Irmãos, se você disser assim, filho, não faz, porque se fizer vai apanhar, e ela fizer, imediatamente, irmão, o couro tem que comer. É, irmãos. Para ele saber que você não está brincando, porque ele está testando você. Ah, pastor, mas a criança, irmão, uma criança de 5, 6 meses, um ano, começa a testar os pais muito cedo. Irmãos. É instinto, querido, é instinto, entende? E ela vai testar você para saber se você realmente está falando sério. Se o pai ficar só, não faz, menino, menino, não sei o que tem. Daqui a pouco ele vai te ignorar completamente. Completamente. Ele sabe que você vai falar, mas não vai fazer nada. Não vai acontecer nada com ele. Por isso que ele insiste em fazer. É por isso que eu digo: se você disser não faz porque vai, se fizer vai apanhar, fez. Ah, meu irmão, não tem conversa. Vai apanhar. Entendeu? Não disse que apanharia e bate. Porque aí você está ensinando que você não está brincando com ele. Entendeu? Você não está ali, sabe, só jogando palavras ao ar. Você está falando sério. A criança precisa entender que o pai está falando sério. Gente, não é interessante isso? Volte aí 20 anos no passado, 30 anos no passado, e você vai ver uma coisa interessante. O pai não precisava ameaçar o filho. Uma olhada de rabo de olho para o filho, o menino já sabia, meu irmão, que se ele continuar insistindo naquilo que está fazendo, ele vai ter problema, entendeu? Hoje não. O pai briga e o menino, ó. O pai grita e o menino não está nem aí. Por quê? Porque ele sabe que o pai não vai fazer nada. Nada. Vamos lá, irmãos. A administração doméstica é o quarto papel da mãe, tá? Queridos, isso é interessante isso aqui. Olha, a mãe, muitas vezes ela desempenha um papel central na administração da casa. Por exemplo, cuidar das necessidades diárias da família, como alimentação, limpeza e organização. Isso é papel da mãe. Novamente, eu tenho consciência de que muitas mães trabalham fora hoje, tá? E que a gente deveria, de alguma forma, a família, o pai e os filhos deveriam ajudar a mãe nesse sentido. Eu particularmente, irmãos, se o dinheiro fosse suficiente,
É sério, se o dinheiro que eu ganho como pastor, o salário que eu ganho, fosse suficiente, a minha esposa não precisaria trabalhar fora. Ela poderia ficar em casa para cuidar da casa, para educar as minhas filhas, para fazer tarefa com elas. Infelizmente, não é a realidade que eu gostaria, entendeu? Mas se eu pudesse, se Deus me desse a condição, eu não teria dúvida em relação a isso. Minha esposa ficaria em casa. Os pais saem para trabalhar fora, querido. E hoje eu sei que essa é uma realidade muito comum no Brasil. Creches estão em todos os lugares hoje aí, creche de tempo integral. A criança vai para a creche 7 horas da manhã, sai no final do dia. O pai só vê a criança à noite, entendeu? Irmãos, a gente não vai condenar isso, nem apontar o dedo. Cada um tem a sua necessidade, a gente não discute isso. Agora, que isso faz um mal para a criança, a gente não tem dúvida, tá bom, querido? Porque a criança precisa do contato com os pais. E de muito contato. Não é pouco. Não é pouco. Meu filho estava com esse negócio. A Manu queria trabalhar e eles estavam com o plano de colocar a criança. Só que aí eles foram inteligentes, né? Porque a creche era muito cara. O que ela ia ganhar era só para pagar a creche. Aí, não, se é para trabalhar, você fica em casa com ela, né? Ele está muito novinho ainda, não está na época certa de ir para a escola ainda, então espera um pouco mais. Foi o que eles fizeram, graças a Deus. Porque eu sei que para o Ravi seria muito difícil passar o dia longe dos pais. Gente, quando eu saía de casa, que eu ficava 2, 3 dias dele fora de casa, as meninas adoeciam. O meu neto, eu não tiro isso da minha cabeça, eu não tenho como provar isso, mas o Jonathan veio para o retiro, com a gente agora no nosso retiro que nós fizemos aqui, e a Manu ficou com ele lá. No segundo dia de retiro, o Ravi teve uma crise, uma convulsão do nada, sem ter nadinhas, do nada. O Ravi teve uma convulsão. Eu acredito, lembrei da época, na verdade, que as meninas adoeciam quando eu saía, que eu ficava fora de casa. Saudade. Elas têm, desde que nasceu, elas têm contato comigo todos os dias, todos os dias, todos os dias eu estou com as minhas filhas, sem exceção. Aí quando eu saía para ficar 2, 3 dias fora, né? Eu nunca fiquei muito tempo fora de casa, nunca gostei, na verdade, de ficar longe da minha esposa e dos meus filhos. Então, quando eu saía, elas adoeciam. O Ravi nunca teve longe do pai. É um grude com o pai que vocês não querem nem imaginar. É o grude do Ravi com o pai. 2 dias longe do pai, eu imagino que aquela convulsão foi por isso. Porque não tinha nenhum motivo para dar convulsão. Não estava mal, não estava doente, não estava nada, entendeu? E de repente teve um problema lá de saúde. A criança precisa do pai, do contato, irmãos. É uma necessidade muito grande, na verdade. Então, novamente, a mãe é responsável por isso. Se eu falo de mim mesmo, né? Eu não sei dos outros, mas se eu tivesse condição financeira, eu dizia para minha esposa, moça, larga o trabalho aí, né? Sei lá, larga esse negócio de mão aí e vem ficar em casa com as meninas. Porque para mim seria mais seguro para mim sabendo que a minha esposa está em casa, que está ajudando as meninas na escola, com o trabalho, com tudo, cuidando da casa, do que ter a minha esposa fora de casa o tempo todo, entendeu? É sério, irmãos. É uma questão, mas aí é uma questão de necessidade financeira, tá? Não é uma questão só Minha esposa não tem essa coisa de feminista, de querer ser independente, né? Se pudesse, ela ficaria em casa. Eu sei porque ela já falou algumas vezes isso com a gente já, em casa. A segunda, a questão da administração doméstica tem a ver também com gerenciar o orçamento familiar e tomar decisões financeiras. Aqui uma realidade interessante, irmãos. Deixa eu colocar isso para você da forma como eu entendo que é a correta. Eu acredito, querido, que quando se trata de realidade financeira, o casal deve ter um acordo feito, ou apenas aquela coisa prática, entendeu? Olha, vamos lá. Primeiro, se você faz isso, é uma questão sua, eu não concordo que o marido tenha o seu dinheiro e a esposa tenha o dinheiro dela. E as despesas de casa sejam rachadas. O marido assume isso e aquilo. Irmãos, para mim isso soa tão estranho, querido. Eu sei, eu conheço pessoas que têm assim. Eu não vou aqui criticar nem nada, mas eu acho estranho demais, irmãos. Lá em casa não tenho o meu dinheiro nem o dinheiro da minha esposa. Nem quando a minha esposa trabalhava, quando eu comecei a igreja, por exemplo, irmãos, durante os 2 primeiros anos aqui no Buriti, como pastor, eu era sustentado pela minha esposa.
A igreja não tinha condição de me dar o salário. Naquela época, R$ 200, a Ana estava contando isso hoje para o Joshua, R$ 200, R$ 300. Já sentei com o Bianca e com o Alex para fazer prestação de conta e no final não ter saldo, não ter salário para o pastor. O dinheiro eu só dei para pagar as contas da igreja. E ela sustentava a casa. Mas ela nunca vem dizer assim, é o meu dinheiro. Não, não. É o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. São as nossas contas. São as nossas despesas. Não tem essa coisa de meu e dela. Não existe isso, irmãos. Não existe. Nós somos uma só carne. A conta dela, eu administro no meu celular. Meus cartões, ela pode pegar a bolsa dela aqui, está com o meu cartão de crédito, vem aqui na bolsa dela. Ela tem senha, ela tem tudo. No meu celular, carteira digital, ela tem acesso, ela tem senha aqui e tudo. Não existe esse negócio meu e dela. Nós somos uma só carne, irmãos. Tudo é feito em comum acordo. Tudo é feito ali, conversando, entendeu? Vai comprar alguma coisa, e eu não simplesmente chego e vou comprar alguma coisa, eu gostei aqui, vou comprar. Quem quiser achar que isso é dependência, é que digo, né? Mas eu para mim, é uma questão de companheirismo. Nós somos uma só carne. Eu quero comprar alguma coisa para mim? Quero. Você está com minha esposa e falar, amor, eu estou precisando comprar isso. Por quê, querido? Porque eu entendo que isso significa ser uma só carne. Que a gente compartilha de tudo junto. Que o dinheiro é nosso. Irmão, eu não, é sério, eu tenho um pastor conhecido, amigo meu, que faz isso. Eu digo, pastor, eu acho errado demais, pastor, isso. Eu tenho dificuldade de concordar com a ideia de que o homem tem o seu dinheiro, a mulher nem sabe o que o homem ganha. É dele. A conta dele, ela não tem acesso. O cartão de crédito, ela não tem acesso. Se de repente ele morrer, sei lá, na estrada por aí, acabou porque ela não sabe senha, ela não sabe nada do marido. É estranho, irmãos, ó. É estranho. Eu sei que tem pessoas que vivem bem dessa forma, mas eu não consigo imaginar numa situação como essa. Não consigo. Cada um com a sua realidade, né? Eu acho isso errado. Bom, vamos lá. Finalizando aqui, irmãos, por causa do nosso horário, que já passou de 9 horas, meu Deus do céu. A respeito da modelagem de caráter. Irmãos, a mesma coisa, querido, a mesma coisa. Os nossos filhos precisam ver em nós um caráter cristão. O que é um caráter cristão, irmão? Pensa aí no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, essas coisas. Os nossos filhos precisam ver isso em nós. Eles aprendem vendo a gente viver, vendo a gente fazendo. Com relação ao à maneira como nós tratamos o nosso próximo, a maneira como nós lidamos com os nossos irmãos, os nossos filhos vão aprender conosco. Você pode até ensinar corretamente, mas se você não agir corretamente, teu ensino não tem validade nenhuma. Por quê? Porque o que vale realmente é o que ele está vendo você fazer. Entende? E por último aqui, querido, a questão do apoio emocional. É papel da mãe. A mãe, ela é frequentemente a pessoa a quem os filhos recorrem em busca de conforto e de apoio emocional. É verdade, tá? E como é que uma mãe pode oferecer essa questão do conforto e apoio emocional aos filhos, querido? Ouvindo os filhos e estando presente para eles. Tempo, irmãos, tempo para ouvir a criança. Eu não sei vocês, as minhas filhas quando chegam da escola, meu Deus do céu, parece uma cabeça que vai estourar, e quando ela chega em casa, estoura. E ela sai contando tudo, o que aconteceu na sala de aula, o que o professor disse, o que a coleguinha disse. Eu confesso que às vezes dá agonia só de ouvir. E as duas falando ao mesmo tempo, uma por cima da outra, irmãos falando rápido. Meu Deus do céu! Mas se o pai não tem disposição para ouvir, se a mãe não tem disposição para ouvir, isso pode prejudicá-las, querido. Porque elas vão crescer e vão encontrar problemas na vida, mas se os pais nunca deram atenção para os problemas dela, e para nós, irmãos, as confusões lá na sala de aula, as intriquinhas com as coleguinhas, a gente ouve porque é pai. Não faz sentido. Só que isso vai ganhar proporções maiores. Elas vão crescer, vão virar adolescentes, jovens, vão querer namorar. E aí, quando ela estiver com os problemas dela lá, e se elas nunca tiveram pais que pararam para ouvi-las enquanto criança,
elas não vão buscar isso depois, pensando no depois. Irmãos, eu vou parar por aqui, tá bom? Eu tenho aqui a questão da intercessão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em casa, nós dois oramos pelos nossos filhos. A minha esposa ora mais do que eu. Eu oro 3, 4 vezes, 5 vezes por semana pelos meus filhos. E a minha oração é específica no coração do Jonatas. Eu não conheço o coração da Emanuela, são meus filhos, mas eu não conheço o coração deles. Não conheço o coração da Heloísa e da Fabíola. Então, eu oro praticamente todos os dias da semana pela obra do Espírito Santo, uma obra completa do Espírito Santo na vida dos meus filhos. O que é uma obra completa do Espírito Santo? Salvação e batismo com o Espírito Santo. Eu disse para Deus, eu vou orar pelos meus filhos enquanto o Senhor me der graça de orar por eles. A ideia é, não importa qual a idade deles, não importa se estão casados, morando fora, com filhos, eu vou continuar orando por uma obra completa do Espírito Santo na vida dos meus filhos. Quando eu digo que a minha esposa ora mais, é porque ela ora por isso, mas ela tem uma outra lista de oração a respeito dos meus filhos, entendeu? A minha oração principal, minha preocupação principal dos filhos é salvação, irmãos. Já disse para Deus algumas vezes, Senhor, eu quero, se o Senhor me permitir, ser usado para levar multidões ao teu reino, mas fazer isso sem que os meus filhos estejam entre essas pessoas ganhas é um negócio difícil, difícil. Então eu oro pela salvação dos meus filhos praticamente todos os dias, que eles sejam salvos, que eles sejam batizados. Pais, escute isso aqui, pai. Se você não aprendeu nada, escute só isso. Ore pelos seus filhos. Tire tempo no seu dia e apresente os seus filhos diante de Deus. Leve a vida deles, as necessidades deles, principalmente, pai. Não pense que filho de crente é crentinho, pelo amor de Deus. Não pense isso. Não é, irmãos, não é. Eles precisam de Cristo tanto qualquer um de nós. Então, cabe a nós, como pais, orar pelos filhos, levá-los diante do Senhor, se possível, todos os dias, irmãos, todos os dias, na esperança de que Deus faça uma obra no coração dos nossos filhos, tá bom? Se coloque de pé, por favor, querido, nós já estouramos o nosso tempo já. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, nós damos graças a Ti, porque nós estamos na Tua presença, Senhor, nós estamos diante de Ti. Senhor, Tu és o nosso Deus. A Tua palavra diz assim, Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É o que eu creio, Senhor meu Deus. É a minha esperança, Senhor meu Deus. Que como pais, nós vejamos os nossos filhos servindo ao Senhor com alegria, com paixão. Que cada um dos meus irmãos que é pai possa se alegrar em ver os seus filhos sendo salvos. Que cada um dos meus irmãos que tem uma família que não conhece a Cristo, veja os seus familiares, pais, os seus filhos sendo alcançados e transformados pelo poder de Deus em suas vidas. Porque, Senhor, não há alegria maior na vida de um cristão do que ver os seus sendo alcançados, transformados, servindo ao Senhor com alegria. Meu Deus amado, dá-nos essa graça, Senhor, de ver a nossa família toda no teu altar. E que uma família assim viva para a tua glória, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.